Bom, vamos aqui abrir a nossa silagem. Hoje é dia 16 de novembro. Ela foi ensilada no dia 2 de novembro, porque infelizmente nós tivemos problemas com a outra silagem e tivemos que fazer novamente. Então ela está com 15 dias hoje, ou seja, ela não está no ideal para fornecer aos animais, porque o certo seria 45 dias. Né? A silagem de moringa ela teria que ficar 45 dias ensiladas para que ficasse ideal para fornecer aos animais. Então vamos aqui abrir ela. Como vocês podem ver, né? A presença de fungos na silagem. Mas ela não tá com odor forte, com odor ruim, certo? A textura dela tá normal de uma silagem de folhas e talos, certo? A silagem ela foi feita apenas dos talos e das folhas da moringa, né? Que tem um alto valor proteico, as folhas, entre 17 a 32% de proteína. Mas, como vocês podem ver, ela criou fungo. Provavelmente, ou ela não foi ensilada corretamente, né? Talvez entrou ar, ou a umidade dela estava muito elevada. E aí ela não está ideal para fornecer aos animais. Aqui, pessoal, essa parte mais verdinha aqui é da metade da metade do silo. Vocês podem ver que já não está tão com fungo como a do começo. Vocês podem ver a diferença, certo? Essa daqui ela já tá com um odor mais cítrico, certo? Um pouco mais forte. A cor verde. A textura ela não tá tão úmida quanto essa daqui. Essa daqui tá bem mais úmida. Essa daqui ela tá mais sequinha, a textura tá melhor. E um odor cítrico, como eu falei. Mas, entretanto, ela ainda não pode ser fornecida aos animais justamente porque ela tem apenas 15 dias. Teria que passar aí por mais 30, 20 dias, por aí, completar os 45 dias, certo? Para que ela pudesse ser fornecida aos animais de uma forma ideal, com seus valores nutricionais adequados. Bom, pessoal, falando um pouco sobre o tipo de planta, né? A moringa ela é nativa da Índia, né? Então ela cresce também em países tropicais e subtropicais, o que confere a ela uma certa resistência à seca, tá? Tanto que ela cresce em diferentes tipos de solo, mas ela não suporta tanto, ela não é tão tolerante a solos mal drenados. E aí a moringa ela é utilizada para diversos fins, como por exemplo, tanto na alimentação animal quanto humana, e também uso medicinal, uso na culinária, etc. Além disso, as folhas da moringa, ela é uma fonte de proteína de alta qualidade, certo? E as sementes elas possuem propriedades anticoagulantes. Olá, bom dia. Meu nome é Débora e eu vou aqui falar um pouco sobre os níveis nutricionais da planta moringa. A moringa, ela é uma planta amplamente estudada, com ótimos valor nutricional. O teor proteico das folhas varia de 17% a 32%. É uma planta rica em aminoácidos essenciais. Além do teor, dos altos teores de proteínas, as folhas da moringa apresentam um conteúdo significativo de fibra, compostos antioxidantes, polifenóis, vitaminas, carotenoides e cálcio. A composição química da matéria seca varia de 86% a 92% e a proteína bruta para as folhas da moringa
estão entre 25% e 31%. Em relação à maturação da moringa oleífera, ela é considerada uma árvore de vida longa e perene, pois ela vive mais de 2 anos sem perder as suas folhas. O crescimento dela é considerado um crescimento rápido, pois ela cresce por dia 1,50 m, quando em situações favoráveis a ela. Porém, ela desenvolve também em diferentes condições de solo, chegando a atingir de 7 a 12 metros de altura. Sua propagação pode ser de forma sexuada, através de sementes, e de forma assexuada, através de mudas e galhos. Ela também aceita diferentes condições de temperatura, desenvolvendo bem até temperaturas elevadas, como 48 graus Celsius, porém não aceita muito bem, não desenvolve bem em temperaturas baixas, abaixo de 14 graus Celsius. Outra vantagem de cultivo dela é porque ela aceita poldas grandes e dela se aproveita folha, talo, flores, sementes e frutos. E a expectativa de vida dela é de 20 anos. Me chamo Vitória Maria e eu vou abordar brevemente sobre os fatores que podem levar a complicações na hora da fermentação. Quando a silagem é produzida, alguns cuidados devem ser tomados para que o seu valor nutricional seja mantido. No entanto, algumas complicações podem existir, como por exemplo, as enzimas, que na maioria dos casos podem ser favoráveis, mas quando se fala de conservação de alimentos, elas podem causar a decomposição das substâncias nutritivas. Quanto à umidade, caso a silagem esteja seca, poderá ocorrer o surgimento de mofos e dificuldades no momento da compactação. Mas se a umidade estiver muito alta, ocorrerá a fermentação butírica. Além dos fatores supracitados, os açúcares podem ser afetados quando a umidade não está adequada. Olá, meu nome é Maiara e eu vou falar um pouco sobre as complicações que podem ocorrer no momento de fazer uma silagem. Alguns cuidados eles devem ser tomados, como quando nós falamos sobre enzimas. Em alguns casos, elas são favoráveis, mas só que quando nós falamos sobre conservação de alimentos, elas não são favoráveis, pois pode ocorrer a decomposição das substâncias nutritivas daquela silagem. Nós também devemos tomar cuidado sobre a umidade daquela silagem, pois se a silagem ela estiver seca, pode ocorrer o surgimento de fungos e também no momento da compactação vai ter uma grande dificuldade. E também se a umidade estiver alta, poderá ocorrer a fermentação butírica, o que não é nada favorável para aquela silagem. São aos fatores antinutricionais da moringa oleífera, foi encontrado nas suas sementes glicosinolatos e fitatos, que podem impedir ou dificultar a absorção de nutrientes pelo sistema digestivo dos animais que a consomem. Nas suas folhas foram encontrados saponinas, fitatos e taninos, que atrapalham na palatividade do alimento da planta. Porém, a quantidade encontrada foi considerada insignificante, não trazendo malefício ao animal assim. Em relação ao valor nutritivo da folha da moringa, ele pode ser aumentado para aves e suínos se for acrescentado à dieta destes animais a enzima fitase, para que ela quebre os fitatos, estimulando assim a absorção de fósforo. Nos ruminantes, isso não é necessário, pois no rumen destes animais, desta espécie, ele já tem essa enzima fitase. Então, eles já absorvem, não tem essa dificuldade de absorver nutrientes por causa do fitato.
Outro cuidado que se deve ter em relação aos fatores antinutricionais da moringa é que deve-se ter o cuidado de oferecer a planta ao animal, ainda a planta jovem, porque quanto mais idade a planta tem, mais parede celular ela vai ter, ou seja, mais lignina ela vai ter. E a lignina, ela atrapalha a digestão e a absorção de nutrientes também dos animais. Então, é para ter esse cuidado de oferecer a planta em idade adequada para os animais, para não ter grande quantidade de lignina. Então, apesar de a moringa existir nela esses fatores antinutricionais como taninos, saponinas e fitatos, a quantidade foi considerada insignificante, não trazendo assim malefícios aos animais, oferecendo mais benefícios.